Olha só. Gênesis capítulo 28, versículo 10 ao 13. Gênesis capítulo 28, do versículo 10 ao 13. Eu não vou conseguir sem o ventilador. Nem que eu vou botar ele baixinho aqui. Pronto. Relata o momento em que Jacó saiu da sua casa por meio do seu irmão e estava sozinho. Deita sua cabeça sobre uma pedra e tem uma visão do céu aberto com uma escada que ia até o topo, e anjos que subiam e desciam. E ele ouviu a voz de Deus. No momento mais difícil da vida de Jacó, ele se surpreende com o céu aberto e Deus dizendo: eu estou contigo. Aleluia. Alegre o seu coração, pois é nas horas difíceis que todos somem, mas Deus está presente no momento, aleluia, no momento em que todas as portas se fecham, a do céu está aberta, e os anjos estarão ao teu dispor, colhendo as tuas lágrimas, tuas orações e levando para Deus. Pois é exatamente no momento que você não tem ninguém para te ajudar, que você descobre que Deus é o único de quem você precisa de verdade. Aleluia. Creia nesta hora que Deus está contigo e Ele ouvirá o som da sua voz. Eu quis ler esse textinho aqui, porque esse textinho que eu gravo nas madrugadas são um textinho que eu escrevi há alguns anos atrás. São textos de autoria, são meus, de autoria minha. E é muito forte porque Jacó estava foragido, ele estava fugindo do seu irmão, né? Porque ele havia pego a bênção no lugar do irmão, né? Ele havia pego a bênção no lugar do irmão. Mas se fosse fazer uma recaptura da história, buscar a história um pouco atrás, retroceder um pouquinho na leitura, nós encontramos ali um episódio. Nós sabemos que Esaú que tinha direito à primogenitura porque ele nasceu primeiro, né? Mas buscando um pouco ali a história, né? Indo um pouquinho adiante da história, a gente vê um episódio em que Esaú está chegando do campo, estava cansado, com fome, e quando ele chega, Jacó tinha preparado ali um guisado e ele quer comer desse guisado. Então Jacó fala assim para ele: olha, se você me der o direito à primogenitura, nós vamos trocar. Esaú disse a seguinte frase: de que me adianta esse direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome? E ele trocou, né? Só que para Esaú, aquilo dali foi como que fosse uma brincadeirinha de criança, né? Uma brincadeirinha de criança, de adolescente, né? Ele não levou aquilo a sério. Só que acontece que nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Nós não podemos brincar com o que Deus nos dá. Nós temos que ter cuidado, né? Ele trocou. Ele não valorizou o seu direito à bênção, o seu direito à primogenitura. Ele trocou por um prato de guisado. E depois, quando isso acontece, ele ameaça Jacó de morte. Mas ele não buscou na sua memória saber, né, que ele tinha dado a Jacó esse direito. Trocou simplesmente. Ele não deu valor, né? E aqui a palavra de Deus fala que Jacó então teve que sair foragido, né? Ele foi foragido. Mas só que Jacó já estava indo com o principal. Ele estava indo com as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E eu tenho batido muito nessa tecla esses dias, desde que se iniciou esse ano. Deus colocou isso dentro do meu coração. Não é sobre lugares ou sobre pessoas. É sobre você. A bênção do Senhor está sobre a tua vida. E mesmo que você vá a um lugar que não seja frutífero, a um lugar que não seja bom, que não tenha produção, vai produzir porque você está indo para lá. As bênçãos do Senhor estão sobre a tua vida. Então, antes de você ficar mudando de um lado para o outro, agarrando uma coisa aqui, soltando outra coisa ali, antes de você fazer isso, aleluia, você tem que ver que as bênçãos do Senhor